5 dicas sobre o tema ESG para aplicar na sua empresa. Nos portais de notícias, redes sociais, webinários e nas pautas de grandes empresas, a sigla ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, e em português, Governança Ambiental, Social e Corporativa, está em alta. E é um tema que vai transformar a cena corporativa no Brasil e no mundo. Embora esse seja o assunto do momento, o conhecimento do que ele significa de fato não é dominado por muitos. A verdade é que os gestores ainda sabem pouco sobre como aplicar as práticas de ESG na rotina da organização. Entre as empresas familiares, então, que são 70% a 80% das organizações no Brasil, esse entendimento é ainda menor. E a dificuldade passa até mesmo pelo convencimento do time a respeito da importância dessas práticas. Para ajudar os gestores nessa jornada, eu reuni nesse vídeo 5 dicas que contribuem para tirar o tema do plano das ideias e trazê-lo para a prática da empresa. Dica 1. Decida por inspiração e não apenas pressão. É muito comum que o interesse pelo tema ESG surja pela pressão do mercado. Afinal, os consumidores e os colaboradores estão cada vez mais interessados em organizações que se preocupam com as práticas sociais e de proteção ao meio ambiente. Mas é essencial que a sustentabilidade se destaque como o valor central das práticas de ESG. A decisão por ser uma empresa que respeita a comunidade onde está inserida, que valoriza seus colaboradores e adota as práticas da governança corporativa, deve ser genuína. Deve ser provocada por inspiração e não apenas por pressão dos acionistas e consumidores. Dica 2. Entenda o momento da sua empresa. As práticas de ESG, elas são para empresas de todos os tamanhos, mas é importante que o gestor saiba qual o momento da sua organização para traçar um plano de execução. Empresas familiares precisam pensar primeiro na sua profissionalização, pois é difícil iniciar processos de transformações na organização se o gestor ainda esbarra em questões básicas de sucessão, por exemplo. Já as empresas que estão em processo de abertura de capital, elas precisam se adequar o quanto antes às práticas de ESG. Não dá para começar a jornada de organização listada na Bolsa sem a adoção de ações de governança corporativa e de sustentabilidade. Independente de qual estágio a empresa esteja, é essencial que a liderança analise suas práticas, colete dados e KPIs para, a partir disso, implementar as iniciativas de ESG. Dica 3. Elabore estratégias tangíveis. Ao elaborar as estratégias de ESG, é importante que os gestores pensem em ações concretas e estejam preparados para o que isso exigirá de transformação. É muito comum a liderança expressar seu desejo de respeitar o meio ambiente, mas quando uma discussão mais tangível é colocada na mesa, como por exemplo, uma mudança de matriz energética de uma indústria, as reações elas geram espanto. Isso porque alguns líderes não entendem que serão necessárias adaptações, novas formas de aprovação de investimento e até uma eventual diminuição de lucratividade ou taxa de retorno durante algum tempo. Dica 4. Construa uma liderança diversa. Tão importante quanto o teor das discussões para a implantação de práticas de ESG é quem está por trás dessas discussões. A empresa só avançará na concretização de ações sustentáveis quando construir um time de gestores diverso. No conselho, por exemplo, é importante ter representantes de áreas diferentes, mas também pessoas de idades, gêneros e personalidades diversas. Essa é a única forma de construir algo realmente inovador, de criar novas realidades e adotar práticas transformadoras nas diferentes esferas da sociedade. Dica 5. Traga emoção para a mesa de discussão. Não importa o quão motivados o proprietário da empresa ou um líder esteja para aplicar as práticas de ESG. Se eles não conseguirem convencer os demais gestores, o processo será travado. É que as decisões elas não são tomadas apenas por uma pessoa, mas pelo grupo de líderes. Para inspirar a liderança, o gestor terá de trazer a emoção para a mesa, pois somente ela pode gerar transformação. Mais do que dados ou projeções de resultados, a narrativa dele deve lembrar os demais sobre valores e cultura, sobre o impacto prático das ações de ESG e sobre o legado que vão deixar.